Bom dia, time Ambev. Estamos aqui na sexta aula online de programação em Excel. Hoje a gente vai trabalhar com uma coisa meio... não é nada muito difícil, mas um pouco complexa, coisa que dá muito problema, que é trabalhar com dados de outras planilhas e também dados em outras abas. Por exemplo, aqui eu tenho uma aba que eu chamo de consolidação, uma que chama processo, uma que chama engenharia, uma que chama PEC e uma que chama logística. Certo? Eu tenho dados em cada uma dessas planilhas. Cada uma dessas abas, aliás. O que eu quero fazer? Eu, no meu programa, vou ter que fazer referência a essas abas aqui. Eu vou ter que fazer referência a esses elementos. Como é que eu posso fazer? Uma maneira simples, uma maneira fácil, é copiar esses valores para a aba principal. Claro, eu posso fazer isso à mão, pegar e copiar. Ou posso fazer de uma maneira diferente. Eu posso fazer com que o meu programa naturalmente pegue esses dados. Eu vou clicar aqui, vou colocar igual, igual, vou selecionar esse elemento. Está vendo que apareceu processo, ponto de exclamação? O que isso quer dizer? Sempre que tiver isso, ele está se referindo a essa aba específica. Então, aquele elemento vai ser igual ao processo, ponto de exclamação, D4, que é esse elemento. Dou Enter, esse elemento aqui é esse D4. Se eu alterar para 8, por exemplo, ele aqui alterou também. Essa é uma maneira de você conseguir trabalhar com planilhas distintas, aliás, com abas distintas, podendo alterar os dados conforme você quiser nas abas específicas e tendo uma principal onde esses dados são utilizados. Pode ser para facilitar, geralmente é para facilitar a visualização ou por qualquer outra razão que se queira. Eu posso também fazer funções assim. Eu posso colocar que, por exemplo, esse espaço vai ser igual a soma. E quando eu for selecionar o espaço, o que eu faço? Eu venho aqui em processo, seleciono. Opa, não posso mudar? Fecho parênteses, 75. Vamos ver se funcionou. Aqui está dando 75. Se eu daqui for para 10 para 0, lá vai ter que ser 65. Está correto. Tudo bem? Então, essa é uma maneira. Claro, eu posso ou mudar de aba e selecionar, ou posso escrever isso daqui. Tanto faz. Fica a seu critério. Como você prefere. E o que eu quero fazer nesse caso aqui específico? Agora que eu sei como me relacionar. Essa é a relação simples quando eu for relacionar com a planilha. Então, eu poderia, por exemplo, se eu quisesse fazer uma consolidação de dados, escolher uma coluna aqui onde não vai mais me atrapalhar. Por exemplo, essa, escrever igual processo, ponto de exclamação. Aí eu vou pegar os dados do processo de D4, aliás, a partir de D4, né? E daí para baixo. Aqui processo D4. Vou puxar para baixo. Esses zeros que vão aparecendo é porque aqui não tem nada, certo? Então ele precisa copiar um valor, ele está pegando o zero. Aqui vai ser a mesma coisa. Aqui vai ser a mesma coisa. Só que ao invés de processo, vai ser engenharia. Aqui vai ser a mesma coisa, só que ao invés de processo, eu ponho o PEC. E aqui vai ser a mesma coisa, só que ao invés de processo, é logística. Então, agora todos os meus dados das minhas planilhas, todos os dados que eu precisava de cada uma das planilhas, de cada uma das abas, aliás, vai estar aqui na consolidação, eu faço o que eu quiser. Aí eu posso somar todos esses valores, etc., sem ter que ficar com a planilha inteira. Aqui só tem um valor por planilha, se fossem vários dados, eu poderia ter, por exemplo, cada aba ser o QLP. Um exemplo qualquer. Cada aba ser a área. Que tivesse uma lista de QLPs, banco de horas, por exemplo. Aí eu precisasse de um banco de horas e a área de preferência, ID, salário, etc. Vários dados que são, digamos assim, inúteis se eu fosse calcular só o banco de hora. Eu pegaria uma planilha, colocaria nela só os dados de bancos de hora, então ela ficaria muito mais limpa, muito mais fácil para trabalhar. Aqui no caso tem uma coluna em cada uma das áreas, eu só estou pegando assim.
para mostrar como é que faz. Então, beleza, eu posso fazer essa consolidação assim, ou eu posso fazer, por exemplo, como eu mostrei, uma função. No caso específico, eu vou trabalhar com macro. Eu vou mostrar como é que você faz essa referência em macro. Então, vou apagar aqui, vou criar meu desenvolvedor, vou inserir um botão, certo? Vou criar uma nova macro, né? Essa macro, o que ela vai fazer? Ela vai falar, quando eu for me referir a uma aba, isso chama worksheet. Você põe worksheets, no caso, quando você for escrever. Ou você põe o nome, no caso, processo, entre parênteses, porque é uma palavra. Ou eu ponho o número desse worksheet. Então eu posso colocar, por exemplo, 1. No caso do processo, aliás, 2. O que eu vou fazer? Eu vou falar aqui worksheet processo. Aliás, no meu worksheet processo, né? Eu vou pegar o valor do worksheet processo e vou copiar para o meu worksheet original. Worksheets. Aqui eu vou colocar 1, né? Porque é a minha aba principal. Ponto. Aí eu preciso colocar qual que é a minha célula. Cells. Vou colocar 4. 4. Que é a AD, né? AD4. Vai ser igual ao worksheets processo. Ponto. Cells. 4. 4. Tudo bem? Vamos ver o que o meu programa vai fazer quando eu clicar nesse botão? Peguei AD4 é igual a D4. Foi o que eu falei para ele, certo? Se eu quisesse copiar a célula inteira, o que eu faria? Eu iniciaria um contador. Dimensionaria, né? Um contador como inteiro. E falaria para contador igual a 0 até 9, porque são 10 valores, eu ia pegar o valor começando pela linha 4 até a linha 13 e copiaria. Então, se eu vier aqui e clicar, opa, faltou o final do laço, certo? Fecho aqui, separador. Ele vai copiar a minha coluna inteira. Essa é uma maneira de fazer referência. Qual é a diferença entre essas duas maneiras de fazer essa referência? Depende do que vai acontecer no futuro com o seu programa. Vamos supor que eu sei quais são todas as minhas abas. Nunca vai aparecer uma aba nova. Então eu posso trabalhar com essa numeração. Essa numeração também é interessante. Por quê? Porque eu posso dimensionar um inteiro. Dim x como inteiro. Eu crio um laço de x igual a 2 até 4, que são as minhas abas, né? Deixa eu só confirmar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, aliás, até 5. O que eu vou fazer? Eu vou falar que o meu worksheet 1, no meu worksheet 1, eu vou pegar do worksheet x, porque tem esse valor aqui, e vou colar na coluna 4 mais x menos 2. Ou seja, quando eu for colar, deixa eu botar o next x aqui para não fazer bobagem. Quando eu for colar, eu vou pegar primeiro a aba 2. Vou colar na coluna 4. Depois vou pegar a aba 3. Vou colar na coluna 5. Depois, e assim por diante, para fazer uma tabela com todos os dados de cada uma dessas áreas. Só vamos checar aqui como é que isso vai acontecer. Vai começar com x igual a 2. Então aqui, partido 4, coluna 4. Worksheet sempre 1 aqui. Aqui o worksheet mudando de 2 a 5. Vem aqui no programa. Vou apagar isso daqui. Vou ativar minha macro, né? Executei. Ele copiou assim como eu pedi. Então, se eu souber que eu não vou colocar nenhuma aba nova que vai mudar a numeração de abas, eu posso trabalhar dessa maneira. Isso é interessante quando forem várias abas. Qual que é o problema desse método? Ali ele funcionou.
Fiz sem nenhum problema. Criei uma aba nova aqui entre as duas. Porque além de consolidação, eu tive que fazer um banco de horas, vamos dizer, BH. Beleza. Teoricamente não teria que... Aliás, da maneira que eu escrevi, se eu mudei e tem uma aba a mais, quando eu ativar minha macro, o que aconteceu? Sumiu, né? Por que sumiu? Qual foi essa linha que sumiu? Essa coluna que sumiu? Aqui está tudo em branco. O que ele fez? Ele veio aqui do D4 até o D13 e copiou, porque é isso que eu mandei. Eu falei para ele copiar o worksheet 2, não foi? Esse X aqui não começa como 2? Foi o que ele fez. Então, se eu mudo os worksheets de posição ou apareço com um novo worksheets, eu tenho um problema quando eu faço essa numeração. Se eu trabalho com um nome, eu vou trabalhar especificamente com o worksheet, independente de onde ele estiver posicionado aqui embaixo. Então eu tenho uma certeza maior de que eu estou pegando o dado no worksheet correto, desde que eu me assegure que ninguém vai mudar o nome do worksheet ou que eu não vou mudar o nome do meu próprio worksheet. Só que aí você tem aquela dificuldade para fazer laço, por exemplo, porque você não consegue fazer um laço de nomes. Aí você tem que escrever nominalmente qual é a planilha de onde você está pegando, qual é a aba de onde você está pegando os dados. Então, se você tem segurança que está fixo, você pode trabalhar com a numeração, pode trabalhar com laço. Se você não tem certeza dessa numeração, aí é melhor trabalhar nominalmente. Mas tudo bem, queria mostrar esse daqui como é que trabalhava com os diferentes worksheets, né? Aliás, com os worksheets, né? As abas. O que nós vamos fazer hoje? Qual é a ferramenta matemática com que a gente vai trabalhar hoje? A ferramenta do programa foi essa diferença. O que eu quero fazer hoje é uma otimização. Qual que é o problema em questão? O que eu estou considerando que é? Eu tenho 4 áreas, processo, engenharia, packaging e logística, em que o técnico de segurança vai ter que dar um treinamento. Cada área tem um número de pessoas que podem fazer o treinamento em cada um dos horários. São 10 horários. De segunda a sexta-feira, de manhã ou à tarde, que são os horários livres. Aqui é o dia da semana, né? Dia da semana. Aqui eu tenho o período. E aqui eu tenho o número de pessoas que podem fazer o treinamento. Qual que é a minha dificuldade? O técnico só pode dar o treinamento um dia por semana. Ele só vai ter uma semana para dar esses treinamentos. E ele só pode dar treinamento em uma área num dado momento. Ou seja, se segunda-feira de manhã ele for dar o treinamento para processo, ele não vai poder dar esse treinamento para engenharia nesse horário, nem para o packaging, nem para logística. Qual que é a dificuldade? Ele quer esse treinamento para o maior número de pessoas possível. Como é que ele sabe em qual horário ele tem que dar esse treinamento em cada uma das áreas? Ele pode tentar fazer no braço. Ele fala que o melhor horário para dar para processo é terça-tarde, quarta-tarde, aliás, terça-tarde, quinta-tarde ou sexta-tarde. Para logística é terça-tarde. Para o packaging é quinta-tarde. Para engenharia é sexta-tarde. Mas então quando que eu vou dar para o processo? E você fica pensando, um problema difícil de ser resolvido no braço, porque você tem muitas possibilidades. Aqui as possibilidades ainda são poucas, ainda podem ser resolvidas facilmente. Aliás, facilmente não, mas ainda tem como fazer uma situação, talvez não ótima, mas calculando no braço. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um programa que calcula todas as possibilidades e me dá a melhor possibilidade. Ou seja, ele vai checar todas as combinações dos melhores horários para dar os treinamentos. Aliás, ele vai chegar todas as combinações de todos os horários possíveis para dar os treinamentos e vai me retornar a que der o maior número de pessoas treinadas. Para isso, eu vou escrever aqui, mas eu não vou precisar desse número. Eu vou considerar que essa é a possibilidade 1, essa é a 2, essa é a 3, essa é a 4, essa é a 5, essa é a 6, essa é a 7, essa é a 8, essa é a 9 e essa é a 10. Beleza? Então, cada um desses horários foi numerado. Quantas possibilidades no total eu tenho para ele escolher quando ele vai dar os treinamentos? Eu vou ter 10 possibilidades para o horário do processo, 10 para engenharia, 10 para o packaging, 10 para logística. 10 a quarta, isso dá 10.000 possibilidades. Para calcular 10.000 possibilidades no braço, é muito difícil. Então, o que eu vou... Mas no computador, não é tanto assim. 10.000 não é um valor absurdo. Até porque são cálculos simples. Então, o que eu vou fazer aqui na minha consolidação? Eu vou precisar de 4 elementos. Eu vou falar que aqui é o horário em que ele vai dar no processo. Horário processo, aqui. Área. E aqui, o horário. Então, aqui vai ser o processo. Aqui vai ser
a engenharia. Aqui vai ser o packaging. Aqui vai ser a logística. Eu não precisava ter isso escrito aqui. Eu vou escrever só para facilitar a visualização do que ele vai fazer, né? Então aqui a área. Aqui o horário. Aqui também vou fazer coloridinho. E o que eu vou falar? Ele vai testar. Falar, aqui vai ser o horário 1, aqui... Aliás, vai testar uma possibilidade. Aqui o horário 1, aqui o horário 2, aqui o horário 3, aqui o horário 4. Que é a primeira possibilidade que a gente vai ter. Ele vai falar, se eu tiver essa possibilidade, eu vou ter, por exemplo, 30 pessoas treinadas. E aqui ele vai tentar uma outra possibilidade, que é a alternativa. Ele vai tentar um outro, sei lá, 5, 2, 8, 7. E vai ver o número de pessoas que tentou esse horário, que podem ser treinadas nesse esquema. Se esse valor for superior a esse, ele vai salvar esses valores aqui dentro. E ele vai fazer isso para todas as possibilidades. Como eu vou fazer isso? Eu vou fazer 4 laços, um dentro do outro. Um que varia esses horários de 1 a 10, esse que varia aqui dentro de 1 a 10, esse daqui de 1 a 10 e esse daqui de 1 a 10. Então eu vou passar por todas as combinações possíveis, claro, excluindo aquelas em que esse valor é igual a esse. Aliás, em que tiver alguma igualdade, esse igual a esse, ou esse igual a esse, ou esse igual a esse. Porque eu não posso ter o técnico dando o mesmo treinamento em duas áreas ao mesmo tempo. Então vamos lá fazer isso daqui. Quantos contadores eu vou precisar? No mínimo 4, né? Porque são 4 laços. Então eu vou chamar de conte 1, conte 2, conte 3 e conte 4. Beleza? Quais são os valores que eu vou ter que ter? Quais são esses laços? Eu vou ter que fazer for conte 1 igual a 0 até 9, para ele fazer 10 vezes. E dentro dele eu vou fazer a mesma coisa para o conte 2. E dentro dele a mesma coisa para o conte 3. E aqui dentro dele a mesma coisa para o conte 4. Beleza? Então o que eu vou fazer no... Aliás, vamos já fechar os laços? Isso é uma coisa boa de se acostumar a fazer. É fechar os laços antes de escrever o programa. Para evitar que você deixe alguma coisa aberta. Isso é mais importante quando você usar o while. Porque quando você usa o for, ele te avisa que o laço está aberto. Quando você usa o while, ele entra no laço infinito e o programa não funciona, dá pau. Então estamos aqui. O que eu vou ter que imprimir? Primeira coisa. Eu vou pegar esse espaço aqui e vou colar os valores que eu quero, certo? Aliás, vou botar aqui o total de pessoas. E eu vou gerar aqui um contador. Aliás, um contador não, vou gerar uma variável. Vou chamar total como inteiro. Que eu vou considerar que para cada distribuição de horários é o número de pessoas que pode estar fazendo aquele treinamento. Eu vou falar que worksheets. Aí vai lá. Processo. Aliás, é uma comparação, né? Então vamos criar uma outra variável só para ficar claro. Eu vou criar total. Eu vou criar o atual. Eu vou falar que o atual é o número de pessoas que pode treinar na situação. Só colocar aqui. Partindo de total igual a 0. Atual igual a 0. Beleza. Atual é quantas pessoas podem treinar para a distribuição de horários que eu estou analisando no momento que ele chega aqui dentro. Ou seja, vai ter um certo valor de conte 1, certo valor de conte 2, certo valor de conte 3, certo valor de conte 4. Para essa distribuição que eu cheguei,
O valor atual é quantas pessoas podem treinar. Então, ele vai ser igual a worksheets, processo, sempre lembrando das minhas aspas, certo? Ponto. Qual que é a célula? Vai ser a é D4, né? Só para certificar. D4, ou seja, aliás, é a coluna D, do 4 em diante. Então, é a célula 4 mais conte 1, 4. Isso mais o quê? A mesma coisa, só que para invés de processo, eu vou ter engenharia. E aqui vai ser conte 2. Certo? Por quê? Porque na engenharia é um outro contador. Mais a mesma coisa para o PEC, conte 3. E por fim, para a logística. E aqui vai ser conte 4. Tudo bem? Então eu calculei quantas pessoas podem fazer meu treinamento nessa data, né? Eu vou falar mais uma coisa importante. Eu vou criar uma coisa que chama dimensional check. Como inteiro também. O que é esse check? Eu tenho diferentes valores de conte 1, conte 2, conte 3 e conte 4. Eles todos têm que ser diferentes para eu considerar que é uma possibilidade real. Se eles forem iguais, eu não estou calculando nada. Aqui, ela sempre começa como 0. Check. Check. Igual a 0. Para dizer que ela vai ter que checar isso cada vez que ela for tentar uma nova combinação. Se... Aí eu calculo o valor, né? Se conte 1 for igual a conte 2. Ou conte 1 igual a conte 3. Ou conte 1 igual a conte 4. Ou conte 1. Aliás, conte 2 igual a conte 3. Ou conte 2 igual a conte 4. Ou conte 3 igual a conte 4. Então, o que vai acontecer? Então, a minha variável vai mudar. Check igual a 1. Querendo dizer, encontrei um problema. Eu tenho uma igualdade em contadores que eu não posso ter para o caso em questão, porque eu não posso ter o treinador em duas áreas ao mesmo tempo. And if. Então, somente se o cheque for igual a 0 e o atual for maior que o total, eu vou poder falar que o meu total é o meu novo atual. E vou poder salvar meus valores. Ou seja, eu vou poder falar que o worksheet consolidação. Certo? Que célula? Cells. Ah, é a 3. Vai ser igual a worksheets. Ponto. Olha isso. Processo. Ponto. Cells. Ou seja, eu estou escrevendo o que eu vou ter que copiar. Aqui vai ser a linha 4, né? Mais conte 1. E a posição é a 4. Estou salvando o valor do horário aqui. Aqui eu vou colocar número de pessoas. Ou seja, quantas pessoas podem ver num determinado horário. Por exemplo, no horário 10 ou no horário 8, que eu vou pagar também. Isso é que eu estava tentando rodar um outro programa. Qual seria o número de pessoas? Vou fazer isso
essa mesma coisa para as outras áreas. O que eu vou mudar? Aqui vai mudar para 4, aqui vai mudar para 5, aqui vai mudar para 6. Aqui de processo vai para engenharia. Aqui vai para PEC. E aqui vai para logística. Aqui de Cont 1 vai para Cont 2. Aqui de Cont 1 vai para Cont 3. E aqui de Cont 1 para Cont 4. Beleza? E lá embaixo, total de pessoas. Eu posso escrever, por exemplo. Aliás, isso daqui não vai salvar o horário, vai salvar o número de pessoas. Então eu vou colocar no espaço 4. E se eu quiser saber o horário realmente, que foi o que eu escrevi que eu queria. Aqui 3, aqui 3, aqui 3, aqui 3. O que eu quero, na verdade, são só os contadores. Era aqui, era aqui. Aqui eu queria Cont 1. Eu queria Cont 2. Eu queria Cont 3. Eu queria Cont 4. Mais um, né? Porque lá vai de 1 a 9, 0 a 9. E lá eu coloquei de 1 a 10. E eu vou querer, embaixo disso tudo, o valor total. Ou seja, eu quero que aqui, na posição 7, né? Eu tenho o total de pessoas, ou seja, total, que é o número de pessoas que vão poder ver efetivamente o meu treinamento. Se eu vier aqui no programa e mandar rodar, que eu não fechei o if, and if, fechei, operador. Ele achou uma situação ideal, ou seja, é nessa distribuição de horários que eu tenho o máximo de pessoas atendendo aos meus treinamentos. Ou seja, processo no horário 10, engenharia no horário 8, packaging no horário 2, logística no horário 4. Se eu alterar meus dados, eu também vou, quando eu rodar o programa, ele também vai ser alterado. Ele vai sempre encontrar a melhor solução. Aqui ele rodou 10.000 possibilidades, demora 1 segundo para fazer. É muito mais rápido e muito mais preciso do que eu conseguiria fazer no braço. Talvez não nesse caso, porque pode ser que tenha um melhor horário para cada pessoa. Mas supondo que eu tenha horários aleatórios, pode ser, por exemplo, que o melhor horário para uma área pareça o mesmo que para outra, se eu for fazer no braço. No computador eu vou ter certeza disso, porque ele chega a todas as possibilidades possíveis e imagináveis. Ele chegou todas as 10.000 possibilidades que eu tinha e demorou 1 segundo. Se você colocar, sei lá, se fossem 10 áreas, aí ele não conseguiria fazer, porque daí ele teria 10 a 10 possibilidades. Aliás, talvez um supercomputador conseguisse, demorasse muito. Para um Excel, para um VD, a gente consegue fazer até esses 10.000 sossegadamente. 100.000 também, sossegadamente, demoraria, sei lá, meio minuto. Menos que meio minuto, 10 segundos, vai. Mas faria sem problema nenhum. Então, a gente trabalhou aqui com dados em worksheets distintos, né, em abas distintas. Só que também pode ser muito interessante trabalhar com dados em workbooks, que a gente chama, ou planilhas inteiras distintas. São outros arquivos inteiramente do Excel salvos, em que a gente quer pegar dados deles para trabalhar. Aqui eu preparei uns dados aqui. Dados vendas 2, dados vendas 3, em que cada um deles tem valores diferentes. Vamos supor, por exemplo, que eram dados de vendas de diferentes regionais. E eu quero trabalhar na consolidação desses dados. Então eu vou abrir um Excel aqui. Ele está aberto, né? Vamos pegar aqui esse de otimização. Vou apagar isso daqui. Mas vou pegar uma aba diferente, né? Já que eu posso mudar a aba. Aqui eu vou renomear. Eu vou chamar de dados vendas. Não. Vou chamar de vendas. E o que eu quero? Eu quero, por exemplo, pegar os dados de vendas que estão aqui em dados vendas. Nessa linha aqui. Nessa coluna, aliás. Aqui. Qual que é a maneira mais simples de fazer isso? Considerando que o meu programa está aberto. Eu vou colocar aqui. Colocar igual. Vou selecionar o dado que eu quero. Vou dar um Enter. Ele copiou. Fácil, né? Então, se eu tiver com a planilha aberta, a questão é que eu tenho que abrir as planilhas. Vai estar aqui, dados vendas, plan,
tal, etc e tal. Copiei. No caso são 36 meses, né? Eu vou copiar até mais. Aqui ele vai copiar, quando ele chegar no último. Opa, ah não, espera aí um segundo. Se eu copiar assim, o que acontece? Ele travou, né? Porque eu falei que era igual exatamente. Se eu mudar aqui, tirar os cifrões, né? Como eu mostrei, ele altera o valor que eu copiei também, né? Então eu posso copiar assim a planilha inteira e a partir do momento que não tem mais dado, ele começa a colocar 0. Então assim, essa é a sintaxe, né? Para copiar os dados. Se eu vier aqui, mas vou copiar esse valor aqui dentro, eu sei qual que é a sintaxe base. E eu sei como é que chama o programa. Como é que é? Vai ser apóstrofe, abre colchete, o nome do programa, fecha colchete, a aba em que ele está salvo, fecha a apóstrofe, ponto de exclamação e a célula. Então, se eu quero pegar do dado de vendas 2, que é o que eu tenho, é só eu escrever aqui dentro. Sem problema nenhum, copiei os dados. Se for do dados vendas 3 que eu tenho, é só mudar aqui, peguei os dados de uma planilha completamente diferente também, sem nenhum problema. Isso porque todos eles estão abertos aqui embaixo, né? Eu tenho dados vendas aqui, eu tenho dados vendas 2 aqui, eu tenho dados vendas 3 aqui. E se eu fechar um deles, mas vamos supor que tem essa aqui a otimização. Salvei. Fechei. Fechei dados vendas 3, fechei dados vendas 2. Dados vendas 1, vou alterar os valores. Aqui vamos colocar que vale 1000, só para mostrar o que acontece. 1000, aqui tudo vale 1000. Pronto. Alterei os dados. Se eu abrir a planilha de otimização, ela automaticamente, aqui ó, foi desabilitada, fechei. Ela automaticamente atualizou. Legal, né? Vou fechar mais uma vez. Não salvei as alterações. Aqui eu vou voltar atrás, né? Me arrependi de ter feito isso. Vou salvar aqui, ao invés de 1000, né? Vou salvar 2000. E vou copiar diversos valores. Fechei. Salvar alterações? Vou salvar. Fechei tudo, não tem nada aberto. Abri a otimização. Tá vendo meus valores aqui? Eles não atualizaram. Por quê? Porque essa planilha aqui, ela não existe. Você pode ver que até o nome dela mudou. Esse daqui é o método para acessar quando está fechado. Ele não... Olha. Esse, ele altera. Para alterar, eu tenho que vir um a um. Por quê? Aquela maneira de escrever é quando está aberto. Se ele estiver fechado, essa é a maneira distinta que eu tenho que escrever. Então, se ele estiver fechado, agora se eu abrir o programa, mudou tudo para 2000. Vem aqui, ele muda também automaticamente, porque o meu programa está aberto. E esse daqui que está fechado fica de uma maneira distinta. Se eu quiser pegar o dado de um arquivo que está fechado, como é que eu faço? Vou apagar tudo aqui. Vou fechar dados vendas. Parece. E abrir. Vou fechar dados vendas aqui. Apaguei tudo isso daqui. Como que eu tenho que escrever? Eu vou colocar igual, apóstrofe. Aí eu tenho que dar o caminho até o meu arquivo. Então eu sei o meu, que está no desktop, é C, dois pontos. Users barra Carlos barra desktop barra, aí entre colchetes o nome da planilha, ela chama dados vendas ponto xlsm, escrevo o sheet, né, a aba que é plan 1, fecha apóstrofe, ponto de exclamação, D4. O que ele fez? Ele abriu para que eu pudesse selecionar o arquivo exato que eu quero. Vem aqui, dados vendas, tá o valor que eu quero.
Aquele repetiu, esse aqui pode ser apagado. Aliás, aqui pode ser apagado. Eu tenho os dados de uma planilha que está fechada. Então é assim que eu acesso a planilha quando ela está aberta e é assim que eu acesso quando a planilha está fechada. Isso pode ser interessante, aliás, isso é mais interessante, só pode ser utilizado se eu sei qual que é o nome do arquivo, o caminho até o arquivo e o nome do sheet que eu quero selecionar. Melhor quando você for em várias planilhas que você vai completando no dia a dia, você pega uma, faz referência a elas, você não altera o nome delas, só vai mudando os dados, você vai estar automaticamente mudando os dados aqui dentro também. Você só tem que fazer a atualização dos valores. Só para mostrar como é que eu encontro esses endereços, né? É uma coisa que pode ser interessante também. Vou fechar aqui, não vou salvar. Venho aqui, opa, tem que fechar esse daqui. Eu vou abrir, por exemplo, venho no desktop. Se eu clicar aqui em cima, vem desenhos, por exemplo. Quando eu clicar aqui em cima, aparece o caminho até o meu programa. No caso, no meu PC pessoal, é C, né, geralmente é C. Users, que são os usuários. O nome que eu dei para o meu usuário é o desktop desenhos, porque é onde eu estou. Se eu tivesse entrado em documentos, aí eu vou entrar aqui onde eu gravo os vídeos das aulas. Clico aqui, Users, Carlos, Documents, Bandicam, que é o programa que eu uso para gravar. É assim que você encontra o caminho. Acredito que não tem nenhum grande problema, então é assim que a gente faz para trabalhar com dados em diferentes abas. É assim que a gente faz. Vou cancelar isso daqui. Aliás, eu vou copiar. É assim que a gente faz para trabalhar com worksheets fechados, né? Esse aqui é o workbooks fechados. Vocês viram como é que faz para trabalhar com workbooks abertos. Vocês viram métodos de otimização. E acho que por hoje é só. Se, por exemplo, depois eu quisesse fazer a soma desses dados, eu colocaria aqui igual a soma. Igual a soma. E selecionaria isso daqui. Então, eu consigo fazer, por exemplo, a soma de diversas planilhas atualizadas automaticamente, só fazendo essa ferramentazinha de selecionar o caminho até o lugar que eu quero. Como eu já mostrei no worksheet, isso também funciona para funções. Se as planilhas estiverem abertas, é mais rápido. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima aula. Bons estudos e bons trabalhos a todos.